Aqui na Voz do Povo a gente segue o Fala Cidadão bombado, né, gente? Vai mandando recado, tá? 9634-6964, inclusive sobre essa pauta que nós vamos abordar agora. A gente vai voltar com os recados mais tarde. Estamos recebendo aqui nos estúdios uma psicóloga, a Tupiara Ikegaia, ela que é especialista na questão do autismo, né? E vamos aproveitar bem essa presença, porque ela realmente entende do assunto, para a gente falar um pouco, porque estamos vivendo o azul mês, o Abril Azul, que é o mês de conscientização, assim se espera em relação a este tema, né? Então seja bem-vinda, doutora. Bom dia, uma satisfação tê-la aqui nos estúdios da Voz do Povo. Bom dia, bom dia, ouvintes. Eu quero primeiramente agradecer o convite e também parabenizar a emissora pela iniciativa, por colaborar em trazer informação para a comunidade. Nós, da área da saúde, da área da educação, pais, sabemos o quanto é importante levar informação de verdade para a população, e é só isso que a gente pode oferecer no sentido de construir a inclusão que a gente tanto fala. Perfeito. A informação é a melhor ferramenta nesse caso, né? Sempre. Importantíssimo. Então vamos começar pelo básico, né? Esse é um mês de refletir sobre o tema do autismo. E entre as dúvidas recorrentes principais o que é? Tem como a gente definir o que é autismo, doutora? Tem como definir, sim. A primeira coisa que a gente precisa entender, né? O TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. O que é um transtorno? Transtorno é um conjunto de comportamentos que são presentes no decorrer do tempo na vida de uma pessoa e que trazem prejuízos a esta pessoa. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem transtorno de humor, transtorno de ansiedade. E o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, significa dizer que neurologicamente uma pessoa se desenvolveu de forma diferente, né, daquilo que era esperado. E diferente é uma palavra muito importante, que eu não estou dizendo pior, inferior ou errada, apenas diferente. Muito bem, importantíssima essa definição. E o termo desenvolveu significa que não é uma condição adquirida, ela vem com a pessoa, é isso, doutora? Sim, sim. O autismo ele tem bases genéticas e biológicas, então já estava, vamos dizer assim, programado para aquela pessoa desenvolver, né? E no decorrer da sua vida ela vai demonstrando aí os sinais do autismo. Perfeito. Né? E aí a gente tem uma coisa que é muito importante, o TEA, né, esse E é de espectro. Às vezes também a gente escuta, mas o fulano nem tem cara de autista. Né? Como se autismo... o nem tem cara é muito, né? Muito que se ouve, verdade. Nem tem cara de autista. Esse espectro, ele quer dizer o seguinte, que o autismo ele não se demonstra de uma única forma, né? E o azul, que é a cor símbolo, ela serve justamente para a gente ter essa noção. Pense no azul dos tons mais claros aos mais escuros. São vários tons. Da mesma forma, o espectro se manifesta. Então, às vezes, esse prejuízo ele é maior ou é menor. Né? Por isso que é um espectro, não tem uma forma de ser autista. Perfeito. E tem definições específicas já de categorias também, né? Definidas. Isso, né? E que é uma coisa também que é bastante importante enfatizar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas é uma autista leve. Leve para quem? Né? Relativo, né? Bem relativo. Para a pessoa que vive com as dificuldades do autismo, creio que não seja leve. Então, hoje, a gente utiliza outra nomenclatura. A gente utiliza nível de suporte. Nível de suporte, que é o tratamento, no caso. Esse o tratamento. Isso, nível de suporte significa o que aquela pessoa precisa para se desenvolver da melhor forma que ela consegue. E aí nós temos nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Perfeito. E às vezes a gente vai ter nível 1 de suporte e uma pessoa
que também é nível 1 de suporte, elas vão ter tratamentos totalmente diferenciados, justamente porque o autismo ele não é uniforme. Tem que ser um tratamento específico para aquela pessoa, no caso. Que tratamentos possíveis são estes, então, para quem está nos acompanhando entender, doutora? Vai depender muito da demanda da paciente, né? Do paciente, da pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm muita dificuldade com a interação social, com a fala, com a comunicação, né? Essas pessoas podem precisar de um psicólogo, de um fono, pessoas com dificuldade de regulação emocional, né? Aí a gente vai ter a necessidade do médico, além do psicólogo. Então, não tem, como eu disse, uma fórmula certa. Sim. É dependendo da demanda que a gente traça o melhor tratamento. Alguns vão precisar de fono, outros de terapia ocupacional, de psicomotricidade. Aí é necessário a avaliação de cada indivíduo. Perfeito. E esse início de tratamento, ele tem uma idade específica? Quanto antes melhor? Como é que funciona para o autista? Hoje a gente vive uma realidade bem diversa, né? A gente está tendo diagnóstico em adultos, bastante diagnóstico de adultos. De autismo em adultos. Na adultez, e nem imaginavam já. que teriam. Isso. Quando a gente fala da infância, a gente sempre preconiza, quanto mais cedo melhor, né? A gente está discutindo bastante hoje o tratamento precoce para justamente dar tempo, dar esse suporte para a criança se desenvolver da melhor forma possível. Mas não tem, o prazo para começar o tratamento é quando a gente descobre. Descobriu, importante entrar com o que for necessário para auxiliar o objetivo desse tratamento, então, doutora. Isso. Qual que é o objetivo específico do tratamento para uma pessoa autista? Porque a gente sabe que não tem como você reverter o caso, o quadro em si, a condição, né? Sim, não temos. Uma vez autista, sempre autista, né? Por isso que não é uma doença e sim um transtorno. Não tem remédio para o autismo, não se cura o autismo. A intenção do tratamento é dar melhor qualidade de vida para esta pessoa e ajudá-la a construir a sua autonomia. Essa autonomia, ela depende da interação com a comunidade, com a sociedade. Então, o outro indivíduo envolvido no caso também precisa, talvez, de uma assessoria para entender o processo, né? Nesse mês de conscientização, o que a gente pode dizer para a comunidade sorrisense em relação a isso? Eu acho que a primeira coisa é buscar conhecimento. O autismo, ele já foi um grande mistério, né? Hoje a gente já tem muito conhecimento sobre. Até ouvimos falar, nossa, mas hoje tem tanto autista, né? Parece que antes não tinha. Mas, na verdade, aumentaram os diagnósticos porque a gente está sabendo mais sobre isso. As pesquisas evoluíram, né? Então, a primeira coisa, conhecimento. A segunda coisa, buscar o que é o incluir, né? Às vezes as pessoas querem a inclusão, mas elas não entendem o que é esse incluir, né? É envolver na sociedade, em vários espaços da sociedade, a pessoa do jeito que ela é. E permitindo que ela viva bem do jeito que ela é. Doutora, inclusive, quando a gente fala da conscientização, a família é muito importante, né, nesse processo, tanto para descobrir, para identificar, digamos assim, né, quanto para convivência em si, né, porque muitas vezes, igual você falou, agora tem um monte de autista, né? Na verdade, sempre existiu, só não tinha essa definição. E muitas vezes eles não conseguia achar, né? Identificar no que se caracterizava, né? No que se enquadrava, até mesmo para tratamento, ou até mesmo para entender como que funcionava, né? O desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, né? Sim, sim. E a família é muito importante também. Além de entender o autista, muitas vezes, muitas mães atípicas, né, também precisam de suporte, né? Sim. A família é parte fundamental do tratamento dessa criança, dessa pessoa.
Não há tratamento para o autismo que não seja multiprofissional, né? E aí, quando a gente fala nesse sentido, a gente está falando de várias pessoas envolvidas, em especial a família, que é com quem a criança ou aquela pessoa tem o maior contato. E, por vezes, sim, é muito trabalhoso ser mãe, ser pai de uma pessoa autista, porque essas adaptações, às vezes, elas são complicadas de serem realizadas. Demoram. Por vezes, a gente precisa que aqueles pais entendam a condição de seus filhos, né? E a gente sabe que quando a gente fala em autismo, a gente também está falando aí de preconceito, de negação do diagnóstico, né? Então, todos esses elementos, eles vão conjugados permitir condições para que aquela pessoa se desenrole no seu tratamento, né? Evolua, cresça, mas a família tem papel fundamental. Esse preconceito que a senhora disse que pode ter a própria família como origem, ele precisa ser trabalhado em todo esse conjunto da sociedade também. Com o seu trabalho como especialista nisso, a senhora acha que isso está melhorando ou está piorando com toda a informação disponível hoje, com o passar do tempo, dos anos, enfim? Eu acho que nós estamos caminhando a passos de tartaruga. Muito lentos. É muito lento. A gente está, né, olhando para quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, para o autista, a gente enxerga nele primeiro as limitações, né? E aí, esta pessoa tem uma dificuldade imensa para demonstrar as suas qualidades, as suas habilidades, ter credibilidade, né? Então, sim, é muito mais trabalhoso. É por isso a gente falar tanto na inclusão, né? Porque são pessoas que podem ter uma vida totalmente autônoma, né? São pessoas que podem ajudar a sociedade a se desenvolver, a ter uma vida social, acadêmica, profissional, né, satisfatória. Muito bem, todos nós podemos evoluir nesse sentido. Que dica a senhora deixaria, então, para a comunidade para a gente diminuir essa questão, principalmente do preconceito, que mesmo que eu não tenha hoje alguém com quem eu conviva todos os dias, não é? Dentro dessa condição, desse espectro, eventualmente eu vou conviver. O que a senhora deixa, então, como dica para sorrisos em geral? Acho que algo muito importante é buscar conhecimento. Por isso que essa iniciativa da emissora é fundamental. Buscar conhecimento e olhar para uma pessoa antes que o estereótipo chegue. É olhar para uma pessoa como ela mesmo é, né? Uma pessoa não se resume ao seu autismo. Ela é uma pessoa inteira. O autismo é uma parte dela, que é muito importante, óbvio. Sim. Né? Mas é uma pessoa íntegra e, como tal, merece respeito e oportunidades. Sua expectativa para o futuro aí? Hoje nós temos inclusão nas escolas, o que na época minha, por exemplo, não acontecia, talvez de mais algumas pessoas de mais idade. Vai melhorar isso, na sua visão, com essa junção do ensino, inclusive nas mesmas escolas, mesmo com os diagnósticos avançando e etc.? É a nossa esperança, é o que a gente espera, né? Que na medida que os diagnósticos se tornem mais precisos, a escola se qualifique, né? Os profissionais da educação se qualifiquem. E, por vezes, quem primeiro percebe é o profissional da educação, né? E quem a gente chama para conversa, chama para ajuda ao tratamento, é o profissional da educação também. Para atuar, né? Aqui Exato. Perguntaram em relação a isso, inclusive, eu estava esperando ela finalizar a escrita da pergunta, porque muitas vezes o médico fala que é preguiça da criança quando ela tem dificuldade de aprendizado. A senhora tem alguma ideia para falar a respeito disso, responder essa pergunta? Porque existe, por vezes, uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno propriamente dito, né? Quanto a dizer que a criança tem preguiça, né, talvez este médico tenha se referido à própria questão de estimulação, disciplina, né? Entendi. Mas uma pessoa, uma criança autista, a gente não está falando de preguiça. Perfeito. Quando você fez essa comparação aí, né, de
não ser preguiça e tudo mais, a gente vê também que a concepção, né, que muitas pessoas têm de dizer assim, descobriu que a criança é autista, agora tudo é o autismo, né? E não, apesar de ter o autismo, ela também vai ser educada, ela também recebe a educação como os demais filhos da família, né? Até mesmo, por exemplo, saber qual pessoa da família que ela tem mais afinidade para que possa ajudar ela a regular quando tiver uma crise, por exemplo, né? Tudo isso é importante a família saber, né? É extremamente importante a família saber. O fato de ter autismo não tira dessa criança o direito à educação de qualidade, né? Ao direito a uma criação que a permite se desenvolver. Quando a gente fala de que, porque agora sabe que autista pode tudo, não pode, porque a gente está falando de um ser social em desenvolvimento. Então, ele tem que compreender as regras, né, as questões da convivência. Só que, sim, aí a gente entra num outro ponto que é, dependendo do nível de suporte, né, e das dificuldades dessa pessoa, a gente vai ter que utilizar mais estratégias do que uma pessoa ou criança, por exemplo, do nível 1 de suporte. Vai depender muito, vamos dizer assim, da configuração desse autismo naquela pessoa, naquela criança. Perfeito. Doutora, a gente precisa ir encerrando com a senhora, dada a nossa pauta aqui, mas eu deixo o microfone à sua disposição, caso algo ainda precise ser dito, o que é importante, talvez um ressaltar da importância de todo mundo refletir sobre isso, né? Aproveitar o mês aí, ou refletir sempre, enfim. Eu digo que a gente precisa pensar o autismo o ano inteiro, né? Abril é o mês que a gente escolheu para falar sobre ele, mas o autismo está presente na nossa vida o tempo todo, o ano inteiro. Buscar conhecimento e observar a rotina dessas pessoas, da família dessas pessoas, é fundamental para a gente entender o funcionamento delas, respeitá-las e colaborar para o desenvolvimento dela. Muito bem, muito obrigada, senhora, e sempre bem-vinda aqui. Não queremos perder o seu contato para ter outras oportunidades de avançar nessa conversa, doutora. Eu que agradeço. Doutora, a psicóloga Tupiara Ikegaia hoje nos brindando aqui com um pouco do seu conhecimento vasto